Você sabia que quando Davi, no Vale de Elá, enfrentou Golias, ele não estava lutando apenas contra o gigante Golias, mas a grande verdade é que ele lutava com outras influências que estavam ali ao seu redor? Como? É o que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre essas 4 influências que nós vamos encontrar ao nosso redor o tempo inteiro. A história de Davi ela é bem conhecida. Quando Davi foi ungido rei de Israel, ele foi ungido por 3 vezes, né? Sua primeira unção acontece na casa do seu pai, junto aos seus irmãos. Ele tinha 16, 17 anos de idade e ele tem a unção, mas permanece na função que ele estava. Ele volta para o curral para cuidar de ovelhas. Ele recebe a unção e poderia ter aquela perspectiva de muitos, né? Será que eu fui ungido mesmo? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Mas foi mesmo, ele voltou para o mesmo lugar, mas ele já tinha a bênção e a unção de Deus sobre a vida dele. Porém, a gente sabe que havia um paralelo muito forte naquela época. Um Saul, que era o rei de Israel, ocupando o trono de Israel, que era um homem que não tinha mais a unção, mas tinha a posição. Davi, um jovem que estava cuidando de ovelhas do pai no curral, e que ele tinha a unção, mas não tinha a posição. E eu te confesso que eu olho os dois e eu prefiro a unção do que ter posição. Muitas pessoas ainda lutam por essa coisa da posição dentro de uma igreja, de um ministério e tal, mas na verdade o que adianta a posição sem unção? O que adianta você ocupar um cargo num lugar e você não ter mais o carisma, a unção, o entusiasmo, o regozijo para realizar isso? Agora, o que eu quero falar na verdade é sobre essa perspectiva de 4 pessoas dentro de uma mesma história. Nós vamos ter, o primeiro deles que eu quero citar, Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Quando Davi chega diante daquela crise que a nação estava vivendo, porque o gigante, representando uma das 5 das cidades, né, que eram as cidades filisteias, esse gigante ele começa a afrontar o exército de Israel por dias. 40 dias ao todo para fechar um ciclo. E é interessante que Davi chega já nesse final e Davi percebe que o gigante está afrontando, dizendo, será que tem alguém aí que possa me enfrentar aqui, degradear comigo aqui no meio dessa arena? Era conhecido como Vale de Elá. Havia uma montanha de um lado, uma montanha de outro lado, os 2 exércitos se olhavam de longe e aqui um vale, onde essa planície era o lugar da batalha. Só que a gente pensa, Davi enfrentou Golias. Não, ele enfrentou antes de enfrentar Golias algumas influências que às vezes elas podem ser até tão grandes quanto. Porque o irmão dele, Eliabe, quando vê Davi impulsionado a tomar uma decisão, ele diz, mas Davi não tem como enfrentar. Eu calculei o peso da lança, eu calculei o peso do corpo, eu sei a altura daquele gigante. Ele calculou tudo. Agora você pensa bem como Eliabe era capaz. Como que ele era um soldado bem treinado? Porque um soldado que consegue à distância calcular o peso do inimigo, a altura do inimigo, o peso do seu armamento, a capacidade de combate, e nisso fazer uma conclusão e dizer nós não temos ninguém no nosso grupo que consiga vencer, é alguém muito capaz. Nós não podemos tirar isso desse mérito, né, do irmão mais velho de Davi, e que no dia da unção na casa do pai, pode ser que foi o primeiro que Samuel, lembra quando Samuel, com a sua tríade, né, ele unge a Davi, ele podia ter olhado para Eliabe e falar, é esse. O físico dele, a aparência, a idade e tudo mais, era o primogênito. Olhe bem, então Eliabe chega para Davi e diz, não tem jeito. Aí Davi ele fala, eu matei o urso, matei o leão, eu estou parafraseando, claro, eu vou matar esse também, esse incircunciso. E eu coloco a primeira pessoa de influência nesse quadro que eu quero trazer. É aquele que é o não ungido. O não ungido, querido, são aqueles que calculam, aqueles que sabem muito. E isso é um mérito saber muito, porque eles têm a capacidade de calcular algumas coisas. Mas isso pode, em algumas maneiras, de algumas vezes, isso pode ser muito prejudicial. É claro que eu preciso de um Eliabe na minha equipe, é claro que eu preciso de Eliabes próximo para que me ajude a entender, porque ninguém vai construir uma torre sem antes calcular, ninguém vai entrar num projeto sem antes planejar. Eles são fantásticos para isso, mas cuidado para que eles não sejam da decisão final.
porque Eliabe, na verdade, fez a parte dele, ele calculou, ele não trabalha com a unção, ele trabalha com conhecimento. É uma crítica, apóstolo? Não, eu estou só fazendo uma análise, porque isso norteia e permeia o nosso meio da liderança. Davi teve que enfrentar isso, porque na verdade Davi sabia muito bem que se ele fosse ouvir muito Eliabe, ele realmente ia dizer não dá. Mas ele preferiu realmente continuar seguindo o instinto, a unção que ele tinha. A gente tem um outro nesse círculo aí que era Saul. Saul, um homem que muita gente diz, mas poxa, Saul não tem unção. Sim, ele matou milhares. As próprias mulheres cantaram isso. Saul, ele liderou a nação de Israel em algumas batalhas. Ele teve alguns níveis de resultado, porém, ele representava uma escolha do povo e, por sua vez, ele não conseguiu sustentar a posição dele. E ele começa a perder as suas forças. E Saul, então, para mim, é aquela figura que talvez seja a pior de todas, nesse aspecto da análise que eu faço. É o ex-ungido. Porque Eliabe era um não ungido, ok, ele nunca experimentou a unção, então tudo bem, mas Saul já experimentou. Eu estou diante de um ex-ungido, alguém que um dia foi usado por Deus, alguém que um dia Deus derramou graça a partir da vida dele, mas hoje já não mais. Talvez você está me ouvindo já olhando e pensando em nomes, pensando, cuidado, não faça isso, não julgue ninguém, mas essa é a nossa realidade. Essa é a análise que eu faço do cenário que vivemos, de crentes, não é só pastores, não é só evangelistas, apóstolos, crentes, pessoas líderes, pessoas que lideraram projetos, células, encontros, pessoas que consolidaram pessoas, que tiveram influência e hoje não conseguem manter nem a sua própria vida cristã. Não conseguem nem caminhar em Deus, não conseguem nem frequentar uma igreja. São os ex-ungidos. E você vai perceber que essa regência, ela é tão forte quanto Golias. Porque o Golias, já vou dizer quem é ele, tá fácil, mas o ex-ungido Saul, ele quase atrapalha Davi, porque ele queria colocar Davi dentro de uma armadura dele, de uma estrutura dele. Ele mandou Davi entrar na estrutura dele, entra nessa armadura, pega a minha espada e vai guerrear. Quase que Davi entrou nessa cilada, porque ele ia pegar a armadura de um ex-ungido. Aquela armadura um dia foi usada, aquela espada um dia foi usada. Realmente aquela história fantástica, aquela história que você ouve de alguns ex-ungidos, são antigas, e eles contam, eles vivenciam, mas eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para nomear, porque se tem um temor que eu tenho no meu coração de fazer parte desse grupo de ex-ungidos, eu não quero, eu falo, Deus, guarda meu coração e luto por isso. Mas eu confesso, querido, que os ex-ungidos, como Saul lançava dardos contra Davi. Davi é ungido. Na história, Davi é ungido. É claro que ele é ungido. Ele é aquele que não entrou no cálculo de Eliabe, é aquele que não entrou na armadura do ex-ungido Saul, não quis fazer o que foi feito no passado, dizendo que vai dar certo, ele entendeu o tempo dele, mas Davi respeitava Eliabe, Davi respeitou Saul. Mas havia outra figura nessa história, que é o não ungido. É o Golias, é o diabo, é o próprio, é o inimigo, é o Satanás. Você vai ver. Só que é interessante você pensar, que se você pensar na perspectiva de que Lúcifer, um anjo de luz, um anjo que cuidava da adoração, aquele que estava nos céus, ele é um ex-ungido. É interessante você olhar, mas como apóstolo? Sim, Lúcifer, ele esteve com Deus, ele tem a sua história, mas ele caiu. E hoje a ira dele é derrubar os ungidos de Deus. A ira dele, toda a influência dele é perseguir os ungidos de Deus. A figura de Saul é a figura de Lúcifer. Mas o Golias tudo bem, a gente já sabe quem é. Aliás, o Golias é o inimigo, então não tem problema. Talvez a sua maior dificuldade não seja o Golias só, mas seja os Eliabes que estão tentando calcular sua fé. Seja os ex-ungidos que estão querendo colocar você dentro de um pacote que funcionou um dia, de um projeto que funcionou um dia, mas que infelizmente não funciona mais hoje. Mas que essa figura, que esse ambiente que eu estou lhe colocando, que essas influências que eu vejo à volta de Davi, a intenção é mostrar a você que Davi não tinha só uma batalha. Não era só contra Golias a sua batalha. A sua batalha era contra as influências dos não ungidos, dos ex-ungidos e dos anti-ungidos. Saul é a figura do anti-ungido.
é exatamente aquele que está declarado. Aliás, Golias, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eliabe, o não ungido. Saul, o ex-ungido. Se eu errei aqui atrás, então está corrigindo aqui. E Golias, o anti-ungido. E quem era ungido, apóstolo? Davi. 4 influências. Talvez você já denominou dizendo, eu sou ungido, apóstolo. Ok, em nome de Jesus nós somos. Mas tome cuidado, porque nós corremos o risco de tornarmos aqueles que calculam demais e não acreditam mais no sobrenatural. Esses não ungidos, talvez aquele ex-ungido que um dia até Deus já usou você, já me usou, mas não conseguimos sustentar essa unção. Pelo amor de Deus, busque o Senhor. Talvez você está me ouvindo agora e Deus quer te resgatar nessa palavra, não tornar você um crítico e começar a colocar nome aqui nos 4 níveis de influência que eu coloquei. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é despertar você, para que você compreenda que nesse cenário, Golias não é o único inimigo que você tem. Até porque esse é assumido, é o anti-ungido. Mas você vai encontrar aqui também outros caminhos, outras resistências que resistem à unção que está sobre a tua vida. Mas vamos vencer, vamos romper. Olha, curta esse canal, me segue aí, mande para muita gente, faça essa palavra abençoar mais gente, porque afinal de contas, vamos fazer crescer o lugar que te fez crescer. Se abençoou você, então faça isso, ser bênção na vida de muita gente. Deus abençoe.